Já pararam para pensar nas máscaras que a gente usa todo dia? E, olha, não tô falando daquelas de festa não, hein? Falo daquelas outras, as que escondem quem a gente é de verdade. Bom, hoje a gente vai mergulhar fundo nesse universo, nesse conceito de persona e da nossa verdade interior. Vamos ser sinceros aqui, todo mundo usa máscaras, é ou não é? Seja no trabalho, em casa com a família, com os amigos, elas são, de certa forma, super importantes para a gente conseguir navegar pelo mundo. Mas, e aí é que tá o ponto. O que será que acontece quando a gente esquece que tá usando uma? Sabe, quando a máscara começa, sei lá, a colar no nosso rosto de verdade? Pensa aí um pouquinho, quantas vezes já não rolou de dar aquele sorriso meio forçado? Aquele sorriso no trabalho depois de uma noite péssima de sono? Ou aquele "Oi, tudo bem?", super amigável, quando na verdade por dentro a única vontade era ficar quieto no seu canto? Essa aqui, olha, talvez seja a máscara mais comum de todas. É quase uma armadura social, né? Aquela frasezinha curta, "tá tudo bem", que na verdade esconde um mundo de sentimentos, de preocupação, de medo. E aqui a gente chega num ponto que, nossa, é crucial. Aquela pressão para se encaixar, para ser aceito, sabe, para atender às expectativas dos outros. Toda vez que a gente faz isso, a gente vai criando uma pequena distância entre quem a gente é de verdade e a pessoa que a gente mostra para o mundo. A grande pergunta que fica é: qual será o tamanho dessa distância na vida de cada um? Então, essa divisão que a gente sente por dentro não é só uma sensação, não. Ela tem nome, tem explicação. E é exatamente aí que a psicanálise entra em cena, sabe? Dando pra gente as ferramentas para entender esse conflito super interessante entre a nossa persona e a nossa verdade interior. E aqui tem um segredo, um ponto importante. O problema não é usar as máscaras. De jeito nenhum. Elas são úteis. O conflito de verdade, aquele que gera um monte de ansiedade, ele aparece quando a distância entre a máscara que a gente mostra e quem a gente é por dentro vira tipo um abismo. Então, vamos lá. De um lado, a gente tem a persona. Imagina ela como se fosse a nossa interface com o mundo, sabe? É a nossa versão editada, mais polida, feita pra gente ser aceito, pra se proteger. E do outro lado, bom, do outro lado tá a nossa verdade interior. É ali que moram os nossos desejos mais brutos, os nossos medos, aquelas emoções que nem sempre é muito conveniente mostrar por aí. E ó, atenção nesse ponto aqui que ele é fundamental. A persona não é uma mentira. Não mesmo. Ela é uma parte super importante da gente, uma ferramenta para sobreviver socialmente. O perigo de verdade é quando a gente esquece que ela é só uma parte e não a gente por inteiro. Sabe? É quando a gente começa a acreditar que aquela versão agitada é a história completa. Só que viver com essa divisão toda tem um preço. É claro que tem. Pensa nisso como se a gente estivesse segurando um peso. No começo, beleza, é fácil. Mas sustentar por muito tempo uma persona que está super distante de quem a gente é de verdade, isso exige uma energia mental, uma energia emocional, assim, gigantesca. E com o tempo, pode apostar, esse peso cobra conta. E isso não é uma coisa abstrata, uma ideia solta, não. É um peso que vai se acumulando, acumulando, até que uma hora ele começa a transbordar. E aí ele se manifesta de jeitos que a gente sente de verdade no corpo e na mente. E como é que o nosso corpo mostra isso pra gente? Bom, com aquela ansiedade que parece que vem do nada, sabe? Aquela angústia no peito, dor de cabeça, insônia, irritabilidade. Muitas, mas muitas vezes isso tudo é só o nosso eu interior gritando lá debaixo da máscara, pedindo por favor para ser ouvido. Ok, beleza. E qual é a saída então? É arrancar a máscara na marra e mostrar tudo para todo mundo? Não é bem por aí. A psicanálise, na verdade, oferece um caminho bem mais inteligente, bem mais gentil. Um caminho de entender, de integrar. E o que eu acho genial nessa abordagem é que ela não é nem um pouco violenta. Não se trata de chegar e arrancar na força uma proteção que a gente mesmo construiu, né? Muito pelo contrário. É mais como um convite para a gente olhar para nossa própria máscara com curiosidade e se perguntar: ei, por que você está aqui? Do que você está me protegendo? O que você, no fundo, revela sobre os meus medos e os meus desejos? Essa jornada de autoconhecimento, ela tem tipo um mapa. O primeiro passo é encontrar um espaço seguro, como a terapia, para poder olhar para tudo isso sem julgamento. A partir daí, a gente começa a aprender a separar o que é máscara do que é essência. E o destino final? O destino final é uma vida onde a nossa verdade consegue aparecer, se manifestar, e isso torna tudo não só mais autêntico, mas, nossa, incrivelmente mais leve. E qual que é o grande prêmio no final dessa jornada toda? Liberdade. Simples assim.
Mas, ó, não é a liberdade de ser perfeito para os outros, não. É uma liberdade muito, mas muito mais profunda. A de ser inteiro para si mesmo. Sabe por quê? Porque quando a gente finalmente entende e acolhe tanto a nossa persona quanto a nossa verdade interior, uma coisa meio mágica acontece. As nossas escolhas, os nossos relacionamentos, a carreira, tudo, absolutamente tudo passa a ter um novo significado. A vida para de ser uma coisa que só acontece com a gente e passa a ser, de verdade, nossa. Então, para a gente fechar, fica aqui essa reflexão. Buscar a aceitação do mundo lá fora, super humano, super normal. Mas encontrar a aceitação aqui dentro, isso é libertador. Essa sim é a verdadeira liberdade. Agora, a pergunta que fica no ar, para cada um pensar com calma, é: qual máscara a gente talvez esteja pronto para olhar com um pouco mais de carinho hoje?